Pessoal, bom dia. Todo mundo tá me ouvindo bem aí? Dá um ok, por favor, no chat. Você acompanha para mim, Pedro, as mensagens no chat? Ok. Bom dia, Marlon, Rafael, Ana Paula, Gilmar, Milena, bom dia. Segunda-feira, 10 horas da manhã, última semana de entrega do imposto de renda. Deve ter muita gente aí correndo com os papéis aí. Esperar só mais 2 minutinhos aí, 10h05, em ponto a gente começa, tá, pessoal? Estamos aqui no interior de São Paulo, deu uma esfriada aqui, não sei se vocês estão vendo aqui atrás a neblina que tá. Uma frente fria essa semana, acho que vai esfriar mais até quarta-feira. Vi lá no grupo que tem bastante empresário que ainda está no Simples Nacional. Vamos ver se dá coragem de sair, né? E 4net, bom dia. Gillian, bom dia. Reinaldo. Paraná tá frio também? Com certeza mais do que aqui, imagino, né? Bom dia, Edson. Michael da Smart Fibra, bom dia. Edson da Insata. Bom dia, Edson. Aqui de Araçatuba. Bacana, 10h05, mais um minutinho só. Gilian, Facilita Telecom, Minas Gerais. Bom, pessoal, vamos começar então? Bom dia, mais uma vez. Esse treinamento é sobre planejamento tributário para provedores de internet fora do Simples Nacional. Então, nós vamos passar aqui rapidamente por alguns conceitos, né, que nós precisamos aprender sobre a tributação. Um pouquinho sobre competência tributária, o que são impostos, o que são tributos, depois os serviços que o provedor de internet pode oferecer, como esses serviços são tributados, regime tributário, lucro real e lucro presumido, e depois como encaixar esses serviços dentro das empresas, ou lucro real ou lucro presumido, e montar os combos para que você tenha uma otimização tributária dentro do teu provedor. Bom, me apresentando um pouquinho, né? Eu sou o Carlos Eduardo Guinness, para quem não me conhece, sou o CEO da AG4. A gente está aí com a AG4 há uns 4 anos aí no mercado já, trabalhando exclusivamente com provedores de internet. Eu vim desse nicho, né? Trabalhei 8 anos no provedor. O provedor que eu trabalhava foi vendido para a Americanet. Foi quando eu saí e decidi montar esse escritório para atender provedores de internet. Por que provedores de internet? Porque eu enxergo, né, nas contabilidades locais essa dificuldade que o pessoal tem de entender o negócio do provedor. Não é nem uma questão de competência do escritório ou qualidade. Tem muitos escritórios bons, de qualidade, que entregam um bom serviço,
porém eles não conhecem o dia a dia do provedor, eles não conhecem os serviços que o provedor entrega, a relação que o provedor tem com o cliente. Isso acaba dificultando um pouco aí dar essa assessoria para o provedor. Então nós focamos em atender provedores de internet, nós atendemos provedores de internet hoje. Nós estamos aqui em Araçatuba, interior de São Paulo. Estamos aí aproximadamente uns 430 quilômetros da nossa capital, São Paulo. Nós prestamos serviço de assessoria contábil, fiscal e departamento pessoal para provedores de internet. E também trabalhamos com consultoria. Essas consultorias são justamente essas consultorias para a empresa que quer sair do Simples Nacional, que quer se programar, que quer montar os combos, né, fazer todo o planejamento tributário para que a empresa possa sair do Simples Nacional. Já introduzindo aqui o assunto, pessoal, então planejamento tributário. O que nós entendemos quando nós falamos de planejamento tributário? De forma bem simples e objetiva, é a diminuição da quantidade de dinheiro que você entrega ao governo. Então, quando você faz um planejamento tributário dentro da sua empresa, você visa diminuir a quantidade de tributos que você paga. E o planejamento tributário, ele não é só uma opção, né? Na Lei 6.404, no artigo 153, o administrador da companhia deve empregar no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus negócios. Então, nós entendemos que o planejamento tributário numa empresa ele é praticamente uma obrigação da gestão, porque você pagar mais impostos que o necessário, você está sendo displicente com os recursos financeiros da sua empresa. Então, o bom administrador, ele deve fazer o planejamento tributário. E quando nós falamos em planejamento tributário, tributos, né? Algumas pessoas às vezes confundem, né? Falam, quanto que eu pago de impostos, todos os impostos que eu pago e tributos. Qual que é a diferença entre impostos e tributos? Tributos são todas as obrigações financeiras que o governo impõe através de leis. O tributo, ele engloba várias nomenclaturas, né? Então, quando nós falamos de tributos, nós estamos falando de impostos, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais e taxas, tá? Então, quando nós falamos de impostos, nós devemos nos referir somente aos impostos. Por exemplo, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, o ICMS é o imposto, e o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, enfim, tudo que tem o I no início, né, impostos, são impostos. Nós temos PIS e COFINS, por exemplo, são contribuições de melhoria, então eles não são impostos, eles são contribuições. Então, quando nós queremos nos referir a tudo que a empresa, tudo que o cidadão ele desembolsa para pagar para o Estado, nós nos referimos como tributos. Os tributos englobam todos, as taxas, os impostos, as contribuições. E é interessante para o empresário entender, porque nós vamos falar um pouco sobre imunidade. Então, nós temos algumas leis que dão imunidades para determinados tipos de tributos, não todos. Então, quando nós falarmos em imunidades, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre impostos e contribuições. Competência. Então, para o empresário entender um pouquinho também como funcionam os impostos, a nossa Constituição Federal, que é a base, né, para todas as leis no nosso país, ela quem institui quais os impostos e de que forma, enfim, ela dá autoridade para que os entes eles possam tributar. Então é na nossa Constituição que diz que o Estado pode cobrar o ICMS, o município pode cobrar o ISS. E com isso, os estados e os municípios, eles criam as suas leis e eles vão legislar, colocando regras, forma de tributação e alíquota. Então, nós temos impostos e tributos, no caso, que são federais. Quando nós falarmos em tributos federais, eles praticamente são a mesma regra para todo o território nacional. Então, quando nós falamos em PIS, COFINS, imposto de renda, que são
tributos federais é a mesma regra, independente do estado que você esteja. Por exemplo, quando nós falarmos de ICMS, que é um imposto estadual, ele vai depender do estado onde você está. Ele é de competência estadual, é o estado que legisla e ele que coloca as alíquotas, bases de cálculo e possíveis benefícios ou não sobre o ICMS. Da mesma forma, nós temos impostos que são municipais, então eles são de competência dos municípios. Os municípios que vão determinar a alíquota, base de cálculo, forma de arrecadação. Isso também é interessante você saber para até com relação ao município, você determinar a sede onde você vai, de repente, montar a tua empresa. Às vezes, montar a tua empresa numa cidade ou numa cidade vizinha vai trazer diferença tributária aí para a tua empresa. Então, vamos já começar agora a analisar alguns impostos, tá? Então, nós temos aqui o ICMS. O ICMS é o foco, né, de todo provedor, é o grande vilão, né, é o que mais abocanha, né, o dinheiro do provedor de internet hoje, é o ICMS. Então, o ICMS ele é um imposto estadual, ele é de competência do estado, então vai depender do estado onde você está, a questão da alíquota. Sua alíquota é fixada pelos estados, sua base de cálculo é o valor do produto ou serviço. Ele é um imposto não cumulativo, então empresas que estão fora do Simples, elas se creditam do ICMS que foi pago anteriormente. Ele incide sobre circulação de mercadoria, prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, prestação de serviço de comunicação, que é o nosso caso, e fornecimento de energia elétrica. Então, esse é o ICMS. ISS. O ISS é o Imposto sobre Serviço. Ele é um imposto de competência municipal. Você vai pagar esse imposto para o município. A alíquota é fixada pelos municípios. A base de cálculo é o preço do serviço prestado. Pessoal, se eu estiver passando um pouquinho rápido aí, interessante entender essas questões de alíquota e base de cálculo. Porque nós vamos usar tudo isso daí depois para calcular os impostos que vão em cima de cada serviço. E o ISS é a prestação de serviço realizado por empresas e profissionais autônomos. Então, quem paga o ISS? Tanto empresas prestadoras de serviço, como profissionais autônomos. Por exemplo, profissionais médicos, nutricionistas, psicólogos. Mesmo que eles não tenham empresa, eles se cadastram nos municípios e eles contribuem com o ISS. O PIS e o COFINS, eles não são impostos, eles são contribuições de melhoria. Então, eles são de competência federal. A alíquota, nós temos duas situações. A cumulativa, que é usada no lucro presumido. Então, nós temos aí a alíquota de 0,65% e 3% para o PIS e o COFINS, na modalidade cumulativa, ou seja, não tem crédito. De uma operação para outra não tem crédito. E ele é adotado no regime do lucro presumido, que nós vamos ver um pouco mais adiante. E nós temos o não cumulativo, que é a alíquota de 1,65% para o PIS e 7,60% para o COFINS. Via de regra, empresas do lucro real tributam o PIS e o COFINS no não cumulativo, ou seja, eles têm uma alíquota maior do que o cumulativo, porém eles têm direito a crédito, tá? Via de regra, porque nós vamos ver que depois nós temos algumas exceções. A base de cálculo é a receita bruta, no caso excluindo o ICMS. Por que excluindo só o ICMS? Porque nós já temos decisões aí definitivas e favoráveis que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. E não é o caso aí do ISS ainda, tá? Então, nós vamos considerar aí só o ICMS da exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS. O FUST e o FUNTEL. FUST e o FUNTEL também são fundos de investimento em telecomunicações e de expansão da internet no território nacional. Eles também são de competência federal.
Alíquota 1% para o FUST, 0,5% para o Funtel. A base de cálculo é a receita bruta com prestação de serviço de telecomunicações. Então, o FUST e o Funtel são contribuições que vão incidir somente sobre o serviço de telecomunicações ou, no caso, de comunicação. Para você calcular, apurar o FUST e o Funtel, você vai excluir da base de cálculo o ICMS, o PIS e o COFINS. Então, você tem lá o faturamento total da empresa, você vai apurar o ICMS, aí você vai apurar o PIS e o COFINS. Quando você for apurar o PIS e o COFINS, você tira o ICMS da base de cálculo. E quando você for apurar o FUST e o Funtel, você vai tirar o ICMS, o PIS, o COFINS e vai apurar o FUST e o Funtel nessa base de cálculo. Ok? Contribuição previdenciária patronal. Essa daqui é uma contribuição que vai incidir sobre a folha de pagamentos. Ela é federal, a alíquota dela é 20%. Base de cálculo é o total das remunerações pagas, né? Tudo que você paga para empregados, trabalhadores avulso, dirigentes, né, que é o Prolabore, e até contribuintes individuais. Se alguma pessoa física prestou serviço para a tua empresa e você fez um recibo para ela, o RPA, vai incidir também sobre esse RPA. Então, até agora, todos os impostos que eu tinha falado incidiam sobre a receita da empresa e a contribuição patronal ela incide sobre a folha de pagamentos. O IRPJ, que é o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica. Ele também é um imposto de competência federal. A alíquota é 15% mais um adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder R$20 mil ao mês. O que significa? Um exemplo, você tem uma empresa que ela tem R$30 mil de lucro no mês. Então, ela vai incidir 15% sobre os R$30 mil, mais 10% sobre o que exceder 20, ou seja, sobre R$10 mil. Então, você vai pagar 15% sobre 30 e 10% sobre 10. Se o lucro dessa empresa é R$100 mil, 15% sobre os R$100 mil e 10% sobre R$80 mil. Exceder 20% ao mês, então se a apuração da empresa é trimestral, 60% ao trimestre e assim por diante. Mas o cálculo é 20% ao mês. A base de cálculo é o lucro apurado pela empresa, no caso o lucro real ou o lucro presumido. E ele é tributado sobre o lucro das empresas. E a contribuição social sobre o lucro líquido também é uma contribuição federal. A alíquota é de 9%. A base de cálculo é praticamente a mesma do imposto de renda, é o lucro apurado ou lucro presumido. E ela incide sobre o lucro das empresas. Então, até aqui, eu apresentei um pouco dos conceitos aí de tributo, né? Competência, base de cálculo, alíquotas, sobre onde eles vão incidir. Até aqui tá ok, pessoal? Tá, a forma que está sendo apresentada tá clara? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Responde para mim aqui no chat como tá. Ok. Só se alguém tiver alguma dúvida, dá bem tranquilo, claro, ok, maravilha. Então tá, pessoal, isso é importante para depois a gente conhecer os serviços e os impostos que vão incidir sobre cada serviço. Então só um fechamento aqui, um resumo. O que incide sobre a receita? ICMS, ISS, o PIS, o COFINS, o FUST e o Funtel. O que incide sobre a remuneração, que é a folha de pagamento, é o CPP. O que incide sobre o lucro, o IRPJ e a contribuição. Então, só para as empresas que estão no Simples Nacional entender um pouquinho, elas contribuem para todos esses tributos, menos o FUST e o Funtel. Provedores que estão no Simples Nacional, eles não contribuem para o FUST e o Funtel, mas ICMS, se ele tiver serviço ISS, PIS, COFINS, CPP, IR e contribuição, todos esses tributos estão no DAS, tá? Aí quando você sai
do Simples Nacional, você paga todos esses tributos de forma individual e cada um sobre a sua base de cálculo, porque o DAS hoje ele tem como base de cálculo só o faturamento da empresa. Então você tem o faturamento da empresa, uma alíquota que é aplicada sobre ela e o imposto que é gerado ali, o tributo no caso, o DAS, ele é rateado, ele é partido, né, dividido entre todos os tributos que nós estamos apresentando aqui, menos o FUST e o FUNTEL. Agora um pouquinho sobre regime de tributação. Pessoal, estou passando aí bem objetivo aí sobre isso, porque a intenção aqui é apresentar pro empresário, né, pro dono da empresa aí a questão dos tributos. Então ele não vai conhecer tudo isso de forma aprofundada, mas ele precisa conhecer isso para quando ele for fazer o planejamento tributário, ele acompanhar toda essa negociação aí e o que pode beneficiar ele na escolha aí do regime, do serviço que ele vai prestar. Então, sobre regime de tributação, nós temos aí já o Simples Nacional, que a maioria dos provedores estão. Ele é um regime de tributação. Nós temos o lucro real e o lucro presumido. Como aqui nós vamos falar só de empresas que estão fora do Simples Nacional, então vamos falar aí sobre o lucro real. Quais são as principais características de uma empresa no lucro real? O PIS e o COFINS, né, ele é não cumulativo no lucro real. Então, nós temos a alíquota do PIS e COFINS a 1,65 e 7,60, que dá um total de 9,25. Via de regra, todas as empresas do lucro real, ela tem o PIS e o COFINS não cumulativo na alíquota de 1,65 e 7,60. Então, essa é uma das principais diferenças aí entre lucro real e lucro presumido. Outra diferença é a apuração do lucro. Então, como o próprio nome já diz, lucro real. O que é o lucro real? O lucro ele é apurado. Então, nós temos aí todas as receitas da empresa, menos os custos, menos as despesas, nós temos o lucro. Então, os impostos que vão sobre o lucro, que é o imposto de renda e a contribuição, ele vai sobre o lucro apurado. Então, se a empresa apurou prejuízo, por exemplo, ela não vai pagar o imposto de renda e a contribuição. Se ela apurou lucro zero, ela não vai pagar o imposto de renda e a contribuição. O lucro ele é apurado para poder pagar o IR e a contribuição. Então, a principal diferença entre lucro real e lucro presumido vai estar no PIS e COFINS e na forma de apurar o lucro. Lucro presumido, PIS e COFINS cumulativo, taxa de 0,65 e 3. E o lucro, ele é um lucro presumido. O governo ele presumiu o lucro das empresas e o próprio governo instituiu um percentual de lucro sobre a receita. Então nós temos aqui, por exemplo, o comércio. A base de cálculo para o imposto de renda vai ser 8% do valor faturado, já para a contribuição social 12% do valor faturado. No caso de serviços, né, que é a maioria nós vamos falar aqui hoje, provedor, é 32% de presunção de lucro, tanto para o IR quanto para a contribuição. Tá? Tem outros setores, aí, postos de gasolina, hospitais e tal, mas nós não vamos trazer aqui, nós vamos trazer o que nós vamos usar aqui no nosso planejamento, que é serviços e comércio. Tá? Então, como eu disse, duas diferenças, PIS e COFINS, que muda, e a forma de apurar o lucro. O lucro real, apura-se o lucro. O lucro presumido, presume-se o lucro. Então, toda empresa prestadora de serviço presume-se que ela tenha 32% de lucro. Então, uma empresa que fatura R$1 milhão, presume-se que ela tenha R$320 mil de lucro. Então, em cima desses R$320 mil vão ser pagos o IR e a contribuição. Então, vamos agora para os serviços que são prestados pelos provedores. SCM, Serviço de Comunicação Multimídia, versus o SVA, Serviço de Valor Adicionado. Pessoal, aqui eu vou fazer uma breve passagem, né, para essa questão do SVA. Muitos provedores às vezes chegam, abordam e perguntam, mas eu quero pôr SVA no meu provedor. Eu quero fazer SVA porque o SVA, o tributo dele é mais barato. Então, primeiro vamos entender o conceito do que é o SVA. O SVA é um serviço de valor adicionado. Então, quando nós falamos em SVA, o SVA em si ele não é um serviço. O SVA ele classifica um serviço. Então, por exemplo, eu vou oferecer
SVA no meu provedor. Ah, bacana. Então, qual SVA você vai oferecer? Qual serviço de valor adicionado você vai oferecer no teu provedor? Então, o SVA em si não é um serviço, né? É uma classificação de um serviço. Então, eu já vi muitos provedores que na nota fiscal, no débito, na nota de débito dele, ele envia lá, né, o valor do SCM e o valor do SVA. Mas o SVA tem que tomar muito cuidado, porque o SVA não é um serviço. O SVA é uma classificação de serviço. Então, nós vamos falar sobre SVA. Então, quando nós falamos sobre SVAs aqui, são todos os serviços ou produtos que você agrega ao seu plano de internet. Eles são serviços de valor adicionado. Mas tem aí uma grande discussão sobre o SVA, que a gente chama que é aquele SVA que já está embutido no serviço de internet. Então, para a gente entender, vamos entender primeiro o que é o serviço de comunicação multimídia. O serviço de comunicação multimídia está lá no site da Anatel, ele está definido como um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade e transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, permitindo, inclusive, o provimento de conexão à internet. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, talvez nem tanto, mas no passado sempre teve essa questão do provedor querer dividir SCM e SVA. E quando se falava no passado entre SCM e SVA, nós estávamos falando ao serviço de conexão à internet, que é esse serviço de provimento à internet. Não sei se alguém aqui é da época, aqui a gente tinha o Speed antigamente, da Telefônica. Então a gente tinha o Speed e pagava o Terra, né? A gente tinha o Terra, que era o nosso provedor, ele nos dava acesso ao conteúdo. Já o serviço de comunicação, ele possibilita a oferta de capacidade de transmissão. Então, sobre o serviço de valor adicionado, o que é o serviço de valor adicionado? Conforme a regulamentação da Anatel, ele é uma atividade que adiciona a um serviço de telecomunicações base, sem se misturar a ele. Funcionalidades adicionais ligadas a processos como acesso, armazenamento, exibição, transferência ou recuperação de dados. Então, por que eu estou trazendo esses dois conceitos? Não sei se ficou claro para todo mundo. Se alguém tiver dúvidas sobre isso, pode mandar aqui no chat, tá? Eu quero que esse assunto fique bem claro, né? Porque muitos provedores entendem o SVA como sendo um produto. Mas, na verdade, o SVA ele é um serviço. Ele pode ser tanto provimento de acesso à internet, ele pode ser serviço de conexão à internet. Alguns colocam o nome de trânsito IP. Na verdade, ele é essa divisão, né? Dentro da internet, nós temos aí o serviço de transporte e provimento de acesso. Então, esse provimento de acesso, ele é um serviço de conexão, ele é considerado um SVA, mas, como eu disse, SVA é uma classificação. Então, o que é esse SVA que o pessoal coloca na nota? Eles estão, na verdade, segregando o serviço entre o transporte e o acesso, e estão cobrando, então, o SCI. Pessoal, só para quem não entende muito bem esse conceito, eu fiz esse desenho para tentar explicar. Então, se tiver algum técnico aí assistindo e eu falar alguma coisa errada aqui, me perdoem, porque a intenção aqui é só explicar de forma administrativa como que nós entendemos aí o SVA e o SCM. Então, vamos lá, o SCM ele possibilita a oferta de capacidade de transmissão. Então, o provedor aí que está em azulzinho, o cliente está lá na casa dele, no computador, e ele digita, por exemplo, lá o endereço www.bancodobrasil.com.br. Quando ele clica o Enter, ele faz uma solicitação para que na tela dele seja apresentado o site do Banco do Brasil. Essa solicitação vai para o roteador do cliente, que vai para o provedor, e o provedor manda essa solicitação para onde está hospedado o site do Banco do Brasil. Tá? Então, o provedor, vamos lá, SCM, ele tem a capacidade de transmissão, emissão e recepção. Então, ele recebeu a solicitação do cliente e levou até onde ele deveria levar. Porém, agora, ele precisa ter acesso a essa informação para poder trazer a página para o cliente.
Então, o SCI são funcionalidades adicionais ligadas a processos como acesso, armazenamento, exibição, transferência e recuperação de dados. Então, o serviço de SCI é o que dá acesso a ele. Então, ele permite que ele acesse a informação, né, o site do Banco do Brasil, entrega para o provedor e o provedor transmite novamente para o cliente final. Então, o serviço de SCM, ele praticamente é o transporte das informações, transporte dos dados, e não necessariamente a entrega dos dados. A entrega dos dados é feita pelo SCI. Então, muitos provedores hoje ainda usam essa questão de separar a SCM e o SCI, que é o serviço de conexão. Existe discussão fiscal, jurídica ainda sobre essa questão do SCI, né? O fisco entende que é um serviço que está intrínseco, né? Ele não pode ser separado do SCM, da internet, mas já acho que a Brint recentemente ganhou uma ação no Paraná, onde a justiça reconheceu o SVA, né, o SCI, como um serviço separado do serviço de comunicação, mas mesmo assim ele ainda é um serviço que gera discussões, porque mesmo entendendo essa questão do SCI, o judiciário entendendo essa questão, às vezes o fisco ele discute valores, né? Porque tem provedores aí que exageram um pouco, colocam 20% do valor da mensalidade em SCM e 80% em SCI. Então, mesmo reconhecendo que existe o SCI dentro do provedor, ainda tem a discussão com relação a qual é o percentual correto que se deve colocar. Mas ele é um serviço que existe, ele é uma possibilidade. Só para entender que ele não é intrínseco, né? A gente tem serviço de SCM que é independente do SCI, né? Eu dei um exemplo aqui, uma empresa que ela monta dentro da sede dela os servidores dela com um RP e ela quer compartilhar esse RP com filiais. Vamos dar um exemplo bem simples aí, uma farmácia dentro de uma cidade que tem 3 ou 4 unidades, ele quer compartilhar o sistema dela com outras empresas. Então ele contrata do provedor só o serviço de SCM, quer dizer, só o transporte, ou transporte ponto a ponto, o VPN. Ele é o SCM 100%, ele é o SCM puro, porque quem vai dar o acesso à informação é o próprio cliente, a informação é dele, o conteúdo é dele, então ele não precisa que o provedor providencie para ele o SCI. Não sei se ficou claro até aqui. Tá? Então esse é o SCM puro. Por exemplo, a gente está aqui no interior de São Paulo e alguns provedores, eles contratam serviço lá em São Paulo, no PTT, dentro dos data centers. Eles têm acesso direto ao SCI, né, ao conteúdo lá em São Paulo, só que eles não têm rede que chega até o provedor deles aqui. Então eles contratam da operadora um serviço de transporte. Esse serviço de transporte ele é 100% SCM, não tem o SCI, porque o SCI o provedor já providenciou lá em São Paulo. Então essa questão de que um serviço ele não consegue se separar do outro, eu acho que isso não é correto. Ele tem sim separação. Então vamos lá agora com relação à tributação. O serviço de comunicação multimídia ele é tributado pelo ICMS. Como nós vimos, o ICMS ele incide sobre o serviço de comunicação. A alíquota é a alíquota do Estado, PIS e o COFINS 0,65 e 3, independente do regime. Então vamos lá. Quando eu apresentei o lucro real, eu falei que uma das diferenças entre o lucro real e o lucro presumido era a alíquota de PIS e COFINS. Eu falei que via de regra, porque havia algumas exceções. Então, serviços de telecomunicações, independente do regime, ele vai ser tributado pelo PIS e COFINS cumulativo, 0,65 e 3%. Ah, ele está no lucro real, PIS, COFINS cumulativo. Ah, ele está no lucro presumido, PIS, COFINS cumulativo. Então, a única coisa que vai mudar numa empresa de telecomunicações, um provedor do lucro real para o lucro presumido, vai ser o imposto sobre o lucro, a forma de apurar o lucro, porque o PIS e o COFINS dele é o mesmo, ele é idêntico, tá? Então, incide aí o ICMS, PIS e o COFINS, o FUST e o FUNTEL, sobre o serviço de telecomunicações, que é o serviço de comunicação. Já sobre o serviço de conexão à internet, que é esse que eu acabei de explicar, quando o provedor usa, né, esse termo, esse serviço aí, ele não está listado na lista de serviço municipal, então o município não tem competência para cobrar imposto sobre esse serviço, e ele também não é um serviço considerado de
telecomunicações, então ele não tem o ICMS, não é um serviço de comunicação. Então, o que é tributado nessa receita? As contribuições, o PIS e o COFINS. No lucro presumido, o PIS e o COFINS cumulativo, a 0,65 e 3, e no lucro real, a 1,65 e 7,60. Dependendo do regime, então, ele vai mudar a alíquota do PIS e o COFINS. Fornecimento de IP. É o mesmo caso do serviço de conexão à internet. Ele não está listado na lista de serviço, ele não é um serviço de telecomunicações. Na verdade, quando nós falamos em fornecimento de IP, ele praticamente um aluguel de IP, porque o provedor ele não pode vender os IPs, né? Então ele aloca um IP no cliente e ele cobra um valor mensal para fornecer aquele IP fixo, né? O cliente, muitas vezes cliente corporativo, ele pede para ter um IP fixo, ele não quer ter um IP dinâmico, enfim, ele precisa do IP fixo. A tributação também, PIS e COFINS cumulativos, 0,65 e 3, e no lucro real, 1,65 e 7,60. Que é muito comum, pessoal, todos os provedores que eu atendi, é muito comum eles entregarem o IP fixo para clientes corporativos, porém eles não discriminam isso, eles não segregam isso na receita. Às vezes eles cobram um valor a mais no plano e embute tudo e tira a nota de serviço de internet fornecendo o IP. E se ele pegar esse IP e segregar, fazer um contrato de fornecimento de IP e colocar um valor, ele pode diminuir a carga tributária dele para que ele pague menos tributo, identificando esse serviço, né? Por isso que eu comentei até no vídeo, né, de apresentação do curso, que é interessante o empresário conhecer, né, os serviços e a forma de tributação, porque ninguém melhor do que ele para conhecer o mercado dele, o provedor dele. Então, se ele sabe que ele fornece muito IP, ele tem muitos clientes com IP fixo, é ele quem vai identificar essa oportunidade e dizer, olha, eu tenho IP fixo, e vai separar nos planos dele todos os clientes que ele tem IP fixo para poder colocar um valor distinto ali, um valor separado para esse IP. Aluguel de equipamentos, tá? Aluguel de equipamentos também não tem o ISS, por ser um aluguel, não tem o ICMS, porque não é um serviço de comunicação. Ele também é tributado somente pelo PIS e o COFINS, no lucro presumido na forma cumulativa e no lucro real não cumulativo. E existe uma dúvida, né? Eu posso alugar equipamentos para o meu cliente? Via de regra, o entendimento dos estados é que você não pode alugar um equipamento que ele seja essencial para que o cliente use o seu serviço. Então, se você entrega para o seu cliente um ONU que não tem Wi-Fi e você quer alugar o roteador, precisa estar bem explícito no teu contrato que você está vendendo um plano de internet, que você vai entregá-la somente no cabo, tá? Para que o teu cliente não queira receber o Wi-Fi já no plano e para que o fisco também não entenda que você era obrigado a entregar esse Wi-Fi no plano. Então você tem que especificar muito bem no teu contrato que você está vendendo a internet somente com acesso via cabo. Que assim, se o seu cliente quiser alugar um roteador para ter Wi-Fi em casa, ele pode alugar seu, ele pode alugar de terceiros, comprar, ele pode ter já um roteador, enfim. Mas isso tem que estar bem claro no teu contrato. Mas o que é muito comum hoje, os provedores já têm ONU que já tem Wi-Fi. Então, quando eles vendem, eles entregam o ONU já com Wi-Fi. Então, o que é mais comum é ponto adicional. Às vezes o cliente tem uma casa grande, um escritório grande, e ele quer que o Wi-Fi tenha um alcance maior. Então, ele pede para ter um ponto adicional. E nesse ponto adicional, você pode cobrar o aluguel do equipamento para fornecer o ponto adicional para o teu cliente. Tem uma pessoa que eu conheci no LinkedIn, né, deve estar assistindo o curso aqui, que me deu um exemplo muito bacana da empresa dele. Conversei pouco com ele, não tive muito tempo, mas ele me deu um exemplo muito bacana que eles conseguiram fazer o planejamento e otimizar a questão tributária alugando, né, equipamentos para pontos adicionais. Mas por isso que eu sempre digo aqui que não tem uma receita de bolo. Você não pode encaixar o teu provedor numa receita, né? Você tem que pegar as possibilidades e encaixar no teu provedor as possibilidades. Então, se você tem possibilidades de gerar vários planos de aluguel de equipamento, porque os seus clientes têm
pontos adicionais, ótimo. Se você tem clientes que usam IP fixo e você pode cobrar, ótimo. Aluguel de fibra pagada. Aluguel de fibra pagada também é uma outra dúvida, não sei se para todos, mas muitos que eu converso, eles têm essa dúvida, né? Mas por quê? O que é a fibra pagada? É aluguel? É serviço? Então, fibra pagada, como o próprio nome já diz, é uma fibra que você não acende. Então, o provedor ele não acende essa fibra. É quando ele pega um trecho de fibra da cidade A até a cidade B, por exemplo, e aluga ela para um outro prestador de serviço de telecomunicações. Só que esse provedor, para quem ele alugou, ele precisa colocar o equipamento nas pontas, né? Ele coloca o equipamento aqui, coloca o equipamento aqui na outra ponta, e é ele quem acende a fibra. Então, quando você aluga uma fibra, você não tem a obrigatoriedade de fazer, você tem a obrigatoriedade de dar. Você dá a fibra e mantém ela íntegra, né? Se romper, é você que tem que arrumar, porque ela é sua, mas você está alugando, você não está prestando um serviço para esse provedor. Toda a responsabilidade do que está sendo trafegado ali naquela fibra, do que está sendo transportado, né? Tudo é de responsabilidade de quem alugou a fibra. Então, nesta modalidade de contrato, se você não está acendendo a fibra, você pode também fazer um contrato de fibra pagada. E você não tem o ISS, não tem o ICMS, e você tem somente o PIS e o COFINS. É uma modalidade comum entre provedores, né? Um provedor aluga um trecho de fibra de outro provedor que às vezes tem rede aí que liga cidades, né, diferentes. Bancas virtuais, apps que fornecem revistas, quadrinhos, né? Como eu disse lá no início, nós temos imunidade tributária para alguns itens. Então, livros, revistas, quadrinhos, eles têm imunidade tributária. A Constituição garante a eles a imunidade de impostos. Então, nem governo federal, nem estadual e nem municipal pode instituir impostos sobre livros, revistas, jornais, enfim. Porém, o PIS e o COFINS não é um imposto. Por isso também é interessante entender essa questão do que é um imposto e do que é uma contribuição. Tudo é tributo, mas o imposto é imune. Contribuição, ele não é imune. Então, quando você tem um aplicativo que fornece para o teu cliente acesso a revistas e quadrinhos, ele não vai ser tributado pelo ISS, porque ele tem imunidade, mas ele vai ser tributado pelo PIS e o COFINS, também lucro real e lucro presumido, aí a diferença, cumulativo e não cumulativo. Serviço de suporte. Cara, é muito comum nos provedores eles oferecerem para o cliente um suporte que vai além do que a Anatel obriga, né? Eu já vi provedores aí que ajudam o cliente a configurar a televisão que ele comprou, colocar a senha do Wi-Fi, e alguns até vão presencialmente na casa do cliente para ajudar ele a fazer esse serviço. Então, não seria uma obrigação do provedor fazer isso. Então, ele é um serviço adicional, um serviço extra oferecido pelo provedor, e que você identificando isso, você pode criar um serviço, né, um suporte avançado, suporte premium, nível 2, e colocar isso no teu combo, né, como um serviço de valor adicionado na tua venda. Por ser um serviço, ele é tributado pelo ISS, a alíquota do município, e pelo PIS e o COFINS, também no lucro presumido 0,65 e 3, e no lucro real não cumulativo, a alíquota de 1,65 e 7,60. Serviço de streaming de vídeo, Paramount, Max, né? Prime Video, Netflix, qualquer serviço de streaming de vídeo, ele também é tributado pelo ISS, a alíquota do município, pelo PIS e o COFINS, também separando a diferença entre lucro real e lucro presumido, PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo. Serviço de streaming de música é a mesma coisa, Deezer, Spotify, qualquer outro aplicativo de música, ele também vai ser tributado pelo ISS, a alíquota do município, onde o seu provedor está, a sua empresa está sediada, pelo PIS e pela COFINS, também com a diferença entre lucro real e lucro presumido. Serviço de instrução. Coloquei serviço de instrução aqui, eu estou falando sobre cursos. Pode ser cursos reconhecidos pelo MEC ou não, cursos simples. Tem aplicativos aí, acho que eu Qualifica, né, que eu conheço. Ele fornece cursos, né, para os clientes.
Então, é um aplicativo onde ele tem ali um catálogo de cursos, ele é tributado pelo ISS, ele é tributado pelo PIS e COFINS. Serviços de telemedicina. Pessoal, eu não sei se na região onde você está, você já ouviu falar, alguns já ouviram falar, já estão oferecendo esse serviço para os clientes e alguns ainda não. Serviço de telemedicina é um atendimento médico por videochamada. Então tem aplicativos aí que oferecem atendimento ilimitado, tem aplicativos que oferecem consultas aí com valor de coparticipação, mas tudo isso online. Então o provedor ele coloca no combo dele esse aplicativo, né, onde o cliente paga como se fosse um plano de saúde ali, mas é um valor bem inferior, que o cliente é bem mais acessível para o cliente, então ele tem acesso a médicos através da internet, somente consultas online. Esse tipo de serviço ele é tributado pelo ISS, pelo PIS e pela COFINS também, na modalidade lucro real e lucro presumido. Serviço de saúde. Serviço de saúde aqui, eu coloquei aqueles apps que são voltados para a saúde, tanto de nutrição, treino, fitness, enfim, tem vários aplicativos ali que o provedor pode oferecer, que também é tributado pelo ISS, PIS e COFINS. E, por último, aqui nesses SVAs, venda de e-book e audiobook. Tá? Eles não têm tributação. Por que eles não têm tributação? Como eu disse, a legislação ela prevê imunidade tributária para livros. Tá? Então, ele não tem o ICMS nem ISS, não tem. Sobre o PIS e o COFINS. O PIS e o COFINS são contribuições. Então, eles não são imunes às contribuições, porém, tem uma lei que dá um benefício fiscal para os livros. Então, ele tem o benefício fiscal de ter a alíquota do PIS e o COFINS zerado. Então, ele tem a incidência do PIS e COFINS, porém, com benefício de alíquota zero. Então, ele não tem também a cobrança no PIS e o COFINS. Então, quando você vende e-books ou audiobooks, aqueles aplicativos, ele não vai ter tributação nenhuma sobre a receita praticamente. Só tomando um cuidado que não é um aplicativo que fornece para o cliente o acesso a uma biblioteca virtual. Ele tem acesso a vários livros. Isso daí se enquadraria mais como um serviço, não como a venda do livro. Então você continuaria com a imunidade, porém não com o benefício do PIS e COFINS zero. Você precisa vender esse livro para o seu cliente. Você precisa vender o e-book para ele. Então, normalmente esses aplicativos eles são plataformas para que o cliente tenha acesso ao livro, mas você precisa todo mês entregar um livro para o teu cliente. Todo mês você precisa vender um livro para ele. Você entrega naquela plataforma, naquele app, mas o livro é dele. Se um dia ele parar de assinar o teu plano de internet, todos os livros que ele recebeu continuam disponíveis para ele naquela plataforma. Então, venda de e-books, PIS e COFINS, zero. Pessoal, tranquilo até aqui? O evento é para fora do Simples? Sim, Rafael, o evento é para empresa fora do Simples hoje, tá? Depois a gente pode pensar aí no planejamento tributário para empresa dentro do Simples Nacional. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Tá dando para entender? Bom, sem manifestação aqui vamos seguir. Um resumo, um breve resumo aqui. Então, o serviço de comunicação, ele é tributado pelo ICMS, PIS, COFINS, FUST e FUNTEL. Serviços que tem o ISS, que é o suporte, streaming de música, streaming de vídeo, cursos, telemedicina e outros aplicativos, é tributado pelo ISS, PIS e COFINS. Serviços, né, ou aluguel aí que não são tributados pelo ISS, que é o serviço de conexão, aluguel de equipamento, bancas, fornecimento de IP, aluguel de fibra. Somente o PIS e o COFINS. Livros, né, e-books e audiobooks sem tributação. Aí eu coloquei aqui um quadro só para ficar um pouco mais claro em questão de números, né? Eu coloquei ICMS aqui de 18%, que é o ICMS de São Paulo. E aqui no serviço eu coloquei 3%, que é uma média dos municípios aqui que nós trabalhamos, né? O ISS ele pode ir de 2% a 5%, é o que a Constituição determina. Em cada município ele pode então colocar desde 2% a 5% no ISS. Tá?
Então, o serviço de comunicação ele tem ISS, PIS, COFINS, FUST e FUNTEL. O serviço que tem incidência de ISS, PIS e COFINS, esse montante. Você percebe como a diferença de carga tributária de um tipo de serviço para outro. Serviços sem o ISS, PIS e COFINS e livros e e-books sem a incidência desses impostos. Então, só para relembrar, então, nós vimos até aqui todos os impostos sobre a receita, e não nos esquecermos do CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, alíquota de 20%, mais RAT, mais terceiros. Então, na nossa simulação ali na planilha, nós vamos usar para o CPP a alíquota de 28,8%. Então, só para ficar claro, mas por que carga de 28,8%, sendo que a alíquota do CPP é 20%? Porque nós estamos considerando já RAT e terceiros nesse cálculo. E o imposto de renda à pessoa jurídica, alíquota de 15%, mais o adicional de 10% sobre o que ultrapassar 20 meses. E a contribuição social sobre o lucro líquido, a alíquota de 9%. Pessoal, só eu trouxe aqui um case, tá? Porque quando a gente fala de venda de livros e de e-books, e é algo que eu gosto, né, de colocar nos planos combo, depois eu vou explicar também o porquê que eu gosto, né, e porquê que vai ajudar no caso da reforma tributária. Muitos provedores falam, mas não tem nada a ver vender livro. Né? Eles falam como se fosse algo ilegal, antiético, colocar livro nos provedores. Então eu trouxe um case aqui só para exemplificar o uso desse meio, né, para otimizar a questão tributária. O Sem Parar, que é tag que a gente coloca no carro para passar para passar nos pedágios, né, na rodovia, para pagar estacionamento, até o McDonald's, né, ele paga. Então, aqui eu peguei um exemplo da minha fatura. O Sem Parar, ele cobra um valor por cada tag. Então, no meu plano aqui, eu tenho 2 tags que eu pago R$ 54,26 pelos tags. O restante dos valores são consumos, estacionamento, estabelecimentos, passagens, enfim. Mas eu pago pelos 2 tags, usando ou não R$ 54,26. É o valor do serviço que eles me cobram. E na fatura deles tem essa informação aqui lá no rodapé, né? O que está escrito ali no final, que é o que me interessa. Plano contratado, mensalidade. A mensalidade do meu plano contratado aqui é R$ 29,27. Sobre esse valor incide 2% de ISS e 9,25% de PIS e COFINS. Então, nós sabemos que essa empresa está no município que cobra 2% de ISS. Essa decisão pode fazer parte já do planejamento tributário dela, ela está no município que tem a menor carga tributária de ISS e ela está também no lucro real, porque ela tem a alíquota do PIS e COFINS em 9,25%. Mais aplicativos digitais, R$ 24,99, que são e-books, PIS e COFINS 0, Esquilo, audiobooks, PIS e COFINS 0. Então, esse aqui é um exemplo da aplicação da estratégia de usar livros para fazer o planejamento tributário sem parar. Ele, teoricamente, também não tem nada a ver com livros, mas ele usa dessa estratégia. Ele entrega os livros através desse aplicativo, que é o Esquilo, né? E a gente pode ver aqui a questão de quase 50% do valor da mensalidade ele não paga tributos. E por que essa mensagem aqui, e-books, PIS e COFINS 0? Porque, como eu disse, sobre impostos ele é imune, então ele não tem incidência do imposto, então ele não precisa mencionar o ISS 0. Mas o PIS e COFINS é um benefício, então por isso que ele marca PIS e COFINS 0. Então esse aqui é um case que eu trouxe, tá? Para quem tem dúvida aí se aplica ou não e-books aí no planejamento tributário. Nós temos aí outros exemplos também de empresas que aplicam livros no planejamento tributário. Para quem já pagou mensalidade da Empíricos, acho que a Empíricos também tinha, inclusive com o próprio Esquilo. Cursos, né? Já fiz cursos aí lá, treinamentos, né? Na capital, lá em São Paulo. Eu cheguei a pagar R$6 mil de curso, onde R$2 mil eram livros. E livros eram 2 apostilas. Então, realmente, não era o valor do material, mas sim um planejamento tributário para diminuir a carga. Então, é interessante sim usar o livro, usar da forma correta, entregar realmente um livro para o cliente, entregar um livro que vale o que está sendo cobrado, enfim,
obedecer a alguns critérios aí, mas interessante é o uso de entrega de livros para os clientes aí no planejamento tributário. Antes de ir para os cálculos e simulações aqui, eu vou ler algumas perguntas. Quando a empresa quer fazer uma doação em dinheiro para a instituição sem fins lucrativos, quais os impostos e qual o valor pode ser abatido? Tá, isso aqui a gente vai falar sobre isso depois, tá, Diego? Então, um pouco bem fora aqui do que a gente está falando, tá? Satisfação em ver meu amigo, tá bacana. Pessoal, acho que até aqui tudo ok? Vocês entenderam a questão dos impostos, a questão dos serviços e como cada imposto incide sobre esse serviço? Alguém ficou com dúvida do que foi apresentado até aqui? Agora nós vamos aplicar um pouquinho de tudo que nós vimos aqui numa planilha. Vamos fazer algumas simulações aqui. Ok aí, galera? Planilha. Pessoal, vocês estão vendo minha planilha. Vocês estão conseguindo enxergar os números? Depois, quem tiver no grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar essa planilha lá. Então, se você não tiver no grupo do WhatsApp, eu vou pedir para o Pedro aqui colocar o link aqui no chat. E você entra no grupo do WhatsApp que eu vou disponibilizar essa planilha lá depois. Pessoal, só para mim explicar então essa planilha. É aqui que a gente vai aplicar tudo que nós vimos até agora. O serviço, encargo tributário sobre ele, se vale a pena o lucro real ou lucro presumido, como tudo isso funciona. Com relação à montagem dos combos, pessoal, como eu expliquei tudo para vocês, agora vocês precisam internamente olhar o provedor de vocês, né? Como eu disse, cada provedor tem uma particularidade. Tem provedor que atende muito cliente corporativo, tem possibilidades aí em fibra pagada, em fornecimento de IP fixo, em outras possibilidades. Tem provedores que têm uma grande quantidade de clientes residenciais, onde ele pode usar serviço de streaming, dependendo da região, serviço de telemedicina, livros, e-books, né? Então, essa divisão agora cada um vai ter que fazer a sua, cada um vai ter que entender o teu mercado, o teu negócio e fazer. Quando você fizer essa divisão, você vai usar essa planilha aqui para apurar como que ficariam os teus impostos. Então, essa planilha ela tem aqui na parte verde, é a parte onde vocês vão preencher. Comunicação multimídia. Quando você fez toda a sua divisão, você vai ver dentro do teu plano qual o valor total do que você fatura, que vai ser cobrado de ISCM. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, pessoal, de um provedor que fatura aí 1 milhão por mês, para ficar fácil de fazer a conta. Vamos supor que ele decida colocar aí 30% como valor de ISCM. Então, desse 1 milhão, ele vai colocar 300 mil reais de serviço de ISCM. Ele não vai usar o serviço de conexão. Vamos supor que ele tem aqui alguns contratos aí de locação. Ele consiga levantar 100 mil reais de locação. Ele consiga levantar mais 100 mil reais de locação de fibra pagada. Aí ele consegue colocar em todos os clientes dele um aplicativo de e-book. Ele consegue colocar 250 mil reais aqui de e-book. Ele coloca um streaming, 100 mil reais de streaming. Ele pode colocar um aplicativo de cursos, 50 mil reais. Ele coloca 100 mil reais de bancas virtuais. Então, o primeiro passo para a gente entender a planilha, o pessoal está pedindo a planilha já no grupo, quer fazer também? Deixa eu ver se eu mando. Só um minutinho, pessoal, vou acessar então aqui e vou disponibilizar a planilha já, tá? Treinamento, planilha, documento, planilha fora do simples.
Para quem já está no grupo, a planilha está lá, tá? Vamos voltar então para o cálculo. Então aqui eu preenchi a receita, pessoal. Aqui a alíquota, né? ICMS, você vai colocar a alíquota do ICMS do seu estado. A alíquota do ISS, a alíquota do município onde a sua empresa está. Contratos com crédito de ICMS. Pessoal, o provedor ele contrata, né, link dedicado de outras operadoras, de outros provedores. Então você tem que observar nos teus fornecedores quais deles estão fora do Simples Nacional e quais te fornecem nota de serviço de comunicação ou telecomunicação. Tem que ser a nota modelo 21 ou a 22 que tenha incidência do ICMS. E não pode ser fornecedor do Simples Nacional. Fornecedor do Simples Nacional não te dá direito a crédito. Então vamos pegar aqui um exemplo que esse provedor aqui ele tenha R$100.000 em notas fiscais de outros provedores, de outras operadoras que dão direito a ele a crédito. Talvez quando você for fazer esse levantamento, você já vai perceber que alguns dos teus fornecedores já fazem o planejamento tributário deles e eles não te dão nota de comunicação de todo o valor que você paga para eles. Eles vão ter a nota de débito com SCI e com valor separado. O Pedro, o pessoal está perguntando aqui como que entra no grupo do WhatsApp. Você disponibilizou o link? Aí eu tenho que mandar? Deixa eu ver se eu consigo gerar esse link aqui. Membros. Convidar via link. Copiar link. Eu tenho que entrar lá na live. O pessoal lá, mandei. Deixa eu ver se dá para fixar lá em cima. Bom, está no grupo aí o link para entrar no grupo. A planilha já está no grupo. A hora que entrar o pessoal no grupo, Pedro, você manda a planilha novamente para eles poderem estar pegando, por favor. Então vamos lá, pessoal. A alíquota do ICMS, a alíquota do ISS, contratos que você tem direito a crédito de ICMS. Isso faz a diferença, tá? O crédito vai fazer a diferença no total de encargos que você paga. O valor da folha de pagamentos, pessoal. Toda a folha de pagamentos. Vamos supor que essa empresa aqui ela tenha 150 mil reais de folha de pagamento. E despesas, tá? Então, é um levantamento que você precisa fazer interno na tua empresa. Como eu disse lá, o lucro real é receita menos custo menos despesa. Então, você vai desconsiderar os contratos que você já colocou e a sua folha de pagamento. Fora isso, você precisa levantar todas as despesas que a sua empresa tem. Vamos supor aqui que essa empresa conseguiu levantar 400 mil reais de despesa. Esse primeiro quadrinho, ele é para um cenário de uma empresa única. Onde essa empresa, a gente tem a simulação dela no lucro real e dela no lucro presumido, tá? Então, nós temos aqui esse cenário, esse faturamento de 1 milhão, essas alíquotas, essas despesas, para uma empresa do lucro real e para uma empresa do lucro presumido. Então, se essa empresa ela tivesse no lucro real, isso, compra de ativo imobilizado vai para o CIAP, 48 vezes. É isso mesmo. Então, lucro real aqui, pessoal. Nós temos a incidência de todos os impostos sobre todos os serviços no lucro real. Como ele tem 100 mil de contratos, né, a mesma alíquota do Estado, 18, vai para crédito de ICMS, o CPP sobre a folha, o lucro dessa empresa, o quanto que ele paga de IR e quanto que ele paga de contribuição. Uma carga tributária total de 207 mil, que representa 20,8%. No lucro presumido, ele vai pagar menos PIS e menos COFINS por conta da alíquota reduzida. Porém, ele tem mais lucro, ele paga mais IR e mais contribuição. Alíquota final de 20. Quando que faz muita diferença, Carlos, entre eu ficar numa empresa do lucro real e no lucro presumido? Quando essa empresa do lucro real ela consegue ter pouco lucro. Né? Vamos aumentar essa despesa da empresa aqui de 400 para 600. Uma diferença bem significativa. Mas isso daqui é algo que deve ser bem acompanhado dentro da empresa. Por quê? Porque quando nós falamos de despesa,
nem tudo que sai do caixa da empresa é despesa. Nós temos aí investimentos em ativo imobilizado. De repente, sua empresa pode ter um desembolso muito grande, porque ela está construindo rede, ela está ampliando a rede, mas essas aquisições que ela faz vão para o ativo imobilizado, então eles não são despesa. Às vezes você tem um desembolso bem grande aí, sua empresa fica até com caixa quase que no vermelho, só que o lucro dela está grande, o lucro dela está alto. Por quê? Porque os desembolsos que você está fazendo, o gasto que você tem não é com despesa, mas é com um ativo imobilizado, é com investimento. Então você deve entender qual é o cenário da tua empresa, qual o lucro que ela tem. Como eu coloquei aqui 600 mil reais de despesa, ela deu um lucro bem baixo de 12 mil reais, então ela teve um encargo total de 14 mil. Por quê? Onde está a diferença? Não é nos impostos que incidem sobre a receita. A diferença está sobre o imposto de renda e a contribuição, que é o imposto sobre o lucro, os tributos, no caso, né, sobre o lucro. Se essa empresa aqui tivesse apenas 200 mil reais de despesa, ela ia pagar mais imposto sobre o lucro, porque o lucro dela seria maior, então ela pagaria um valor bem maior de imposto de renda e de contribuição. Qual que é a lógica aqui, pessoal? É lógico que tem o lucro, o PIS e o COFINS, né? E aqui nós não estamos considerando créditos de PIS e COFINS, que na maioria das vezes não são muitos, tá? Que dá para tomar de crédito sobre o serviço que é o PIS e o COFINS não cumulativo. Mas a lógica aqui é, se a empresa ela der um lucro maior do que 32%, ela compensa ficar no presumido. Se ela der um lucro menor do que 32%, teoricamente ela compensa ficar no lucro real, tá? Não sei se vocês entenderam aí a lógica. Então, em cima de 1 milhão. Aqui não deu 320 mil porque nós temos livros aqui, né? E a base de cálculo para o livro ela é 8% para o lucro. Então, o lucro está menor aqui, não é... Mas se fosse só serviço, não tivesse livros, nós teríamos aqui 320 mil reais de lucro, presumido, tá? Então aqui você pode brincar, pessoal, com essa planilha. Ele vai te dar aqui o cenário de empresa única, onde você vai preencher aqui. E nós temos também algo muito comum, que é a separação entre duas empresas, né? Eu posso separar uma empresa que presta serviço de SCM, somente esta empresa vai ser tributada pelo ISS, pelo ICMS, desculpa, e ela vai prestar o serviço de telecomunicações de comunicação. E nós abrimos uma outra empresa que ela vai prestar todos os outros serviços, ela vai fazer todas as outras entregas, né? Apps, e-books, telemedicina, tudo vai ser entregue por ela, separado. Então aqui nós temos que preencher esse restante aqui no caso. Então a folha de pagamento para a empresa de SCM, como nós temos duas empresas, então nós precisamos dividir essa folha de pagamento. Então vamos supor que essa empresa de SCM ficaria com uns 60 mil reais e essa outra empresa aqui com 90 mil reais a folha de pagamento. Okay? E as despesas também. Considerando aqui que essas despesas aqui, se fosse uma empresa só, então seriam todas as despesas. Agora, se você for trabalhar com duas empresas, você precisa separar as despesas que a sua empresa de SCM ela teria. Por quê? Porque a empresa de SCM, normalmente, pessoal, ela fica no lucro real, tá? A empresa aqui do lucro real é a empresa de SCM, tá? E a empresa com os outros serviços, ela fica no lucro presumido. Então, o lucro aqui, no caso, não vai impactar, as despesas não vai impactar o resultado dessa empresa, mas ela vai impactar o resultado dessa. Então, se você quer montar um cenário para entender como que fica a sua carga tributária em duas empresas, você precisa enxergar quais as despesas que iriam ficar somente na empresa do lucro real, somente na empresa que presta o serviço de telecomunicações. Então, vamos supor que aquele primeiro cenário que a gente tinha colocado 400 mil reais de despesa, eu vou alocar nessa empresa aqui 200 mil reais. Os outros 200 mil reais vão para outra empresa. Então, nós temos aqui um cenário onde a empresa do lucro real teria um encargo total de 21,94%. Ah, pessoal, um detalhe, tá? Ela ficou com prejuízo. Se você for trabalhar com duas empresas, não é bom, não é aconselhável, aliás, não é devido essa empresa ela ter prejuízo. Porque como você está trabalhando com duas empresas em conjunto, oferecendo o plano em conjunto, se essa empresa ela só tem prejuízo, o fisco pode alegar que você está fazendo uma simulação. Então, ela precisa ter lucro, essa empresa, ela precisa ter pelo menos um pouco de lucro.
Então, nesse cenário, a empresa tendo um lucro baixo, ela paga pouco IR, pouca contribuição, e a empresa do lucro presumido, ela vai pagar um encargo de R$ 14,50. Pagando esse encargo de R$ 14,50, juntando toda a receita e todos os encargos, todos os tributos, ela vai ter uma alíquota final de 17,07. Pessoal, tá bem claro até aqui? Isso, a desoneração da folha também, viu, Reinaldo? O pessoal às vezes cria essa terceira empresa para ter o benefício da desoneração da folha. A desoneração aí que está em discussão, mas que ainda dá para ser aplicado. Tem alguma pergunta sobre a planilha? Tá fácil de entender a planilha, pessoal? Então, só para revisar, tá? A distribuição aqui dos serviços, ela vai ser a mesma para todos os cenários, tá? Então, aqui eu considerei toda a receita numa empresa do lucro real, considerei toda a receita aqui numa empresa do lucro presumido. Aqui, eu já considerei somente a receita de SCM na empresa do lucro real e todas as outras receitas aqui na empresa do lucro presumido. Então, a própria planilha já faz essa divisão, tá, entre as duas empresas. A única coisa que você precisa dividir é aqui a questão de despesa, tá? Aqui nós temos a folha de pagamento e a despesa considerando tudo dentro de uma única empresa. E aqui, se você quiser montar o cenário com duas empresas, você vai colocar a folha de pagamento delas separadas e você vai mencionar as despesas que você vai alocar somente na empresa do lucro real, que é a empresa prestadora de serviço de comunicação. Ficou claro, pessoal? Uma coisa que a gente pode observar aqui é a diferença que a gente consegue manipulando os números, né? E mudando aqui as receitas, né? Aonde nós vamos colocar a nossa receita, como que nós vamos cobrar o nosso cliente e a diferença que isso traz para uma empresa. Então, por isso que no começo eu trouxe aquele texto, né? Que o planejamento tributário ele é uma obrigação do gestor da empresa, não é uma opção. Ele precisa fazer o planejamento tributário, porque a carga tributária total que é pago, ele é muito significativo quando você faz esse trabalho, tá? A gente está vendo aqui que, dependendo do faturamento da empresa, uma diminuição aí de 1 ou 2% que seja, ele vai trazer uma economia muito grande para a empresa, aí, se você considerar isso no decorrer de 1, 2 ou 3 anos, tá? Só alguma pergunta sobre essa planilha? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou para as considerações finais aqui. Depois também a gente vai continuar no grupo lá, pessoal, do WhatsApp, se alguém quiser mandar alguma coisa lá, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Algumas considerações finais aqui. Eu mencionei com relação ao e-book, e talvez alguém pode estar se perguntando, né? Mas, Carlos, compensa eu fazer alguma coisa agora? Por quê? Porque tem a reforma tributária aí. O que a reforma tributária vai fazer? Ela vai acabar com tudo isso? Realmente, a reforma tributária, ela vai talvez acabar com a diferença de tributos entre o que é o serviço de SCM e entre alguns dos outros serviços. Vai colocar todos eles aí no mesmo patamar, vai ser a mesma alíquota. Então, essa divisão, por exemplo, entre SCM e SCI, ela vai acabar sim. A diferença tributária vai acabar. Você pode continuar separando a sua receita, porém essa diferença acaba. Mas compensa fazer esse planejamento? Compensa não. É necessário você fazer o planejamento. Porque se nós vamos ter uma reforma tributária que vai mudar os tributos, você não deve esperar ela chegar, você deve se antecipar a ela e trabalhar para que quando ela chegue você já esteja preparado. De que forma? Eu vou dar aqui 3 exemplos. Por exemplo, o livro. Como eu disse, o livro. Por que eu gosto de aplicar e-books no planejamento tributário? Porque ele é um SBA que tem uma menor carga tributária hoje.
Ele é um SVA que, na reforma tributária, os livros eles vão continuar imune. Isso já foi definido. O livro ainda vai ser imune. Não se sabe, não sei ao certo ainda se ele vai ser imune também à contribuição ou não, mas ele vai ter uma imunidade tributária. Então, ele é um bom SVA. A carga dele vai ser menor do que a dos outros serviços. Nós temos aí telemedicina e serviços de educação. Ambos estão na lista de serviços essenciais que vão ter a carga tributária também reduzida. Então, sabendo disso, você já pode se programar para esse cenário, para o cenário da reforma, você colocar os SVAs que vão realmente trazer benefício tributário para a tua empresa. Isso ainda vai ser, você ainda vai conseguir fazer planejamento tributário, mesmo com a reforma tributária. Só que você precisa estar atento a ela, você precisa preparar o teu provedor, você precisa preparar a tua contabilidade, o teu fiscal, para você andar com esse planejamento tributário dentro da sua empresa. Você não ficar à mercê do mercado aí e esperar para reagir quando as coisas aparecerem. Fiquei com dúvidas sobre o fornecedor de insumos no Simples Nacional, para o crédito ou não. Se você está com um provedor fora do Simples Nacional e você quer crédito de ICMS, você compra de um fornecedor dentro do Simples Nacional, ele não te dá direito a crédito ICMS. Somente fornecedores fora do Simples Nacional vão te gerar crédito. Então, vamos supor que você tem o seu provedor, a sua empresa, ela está fora do Simples Nacional, você paga o ICMS sobre o serviço de comunicação e você contrata um link de um provedor local, de um vizinho seu, de um provedor ali da região, para te fornecer um link. Ele te cobra um valor, por exemplo, contrato de R$30 mil por mês. Se ele está no Simples Nacional, você não tem direito a se acreditar de nada desses R$30 mil. Agora, se é um provedor que está fora do Simples Nacional e ele destaca o ICMS 18, 17, 19, dependendo do estado, esse ICMS destacado você tem direito a se creditar, né? Aqui na planilha a gente consegue ver o cálculo. Por exemplo, nós temos o ICMS calculado aqui de R$54 mil. Só que você não vai pagar os R$54 mil, você vai descontar os R$18 mil, que é o crédito que você tem em cima de R$100 mil de nota fiscal, considerando a alíquota de 18%. Será que ficou respondido, Júlia? Juliana? E PIS e COFINS. PIS e COFINS depende do regime da empresa, Juliana. Tá? E depende do regime e do serviço. Por quê? Como o serviço de telecomunicações ele está no regime não cumulativo, aliás, cumulativo mesmo no real ou no presumido, sobre esses serviços você não teria direito a crédito PIS e COFINS, somente sobre os outros serviços que você está tributando PIS e COFINS a 165 e 760. Tá? Se você tem uma empresa só de telecomunicações, ela não toma crédito PIS e COFINS. Tá? Ela não toma porque ela está no regime cumulativo. Então, o PIS e COFINS dela é cumulativo. Pessoal, então tem a planilha, dá para você conhecer o teu provedor, pegar os planos que você vende, os serviços que você vende, pegar você como dono do provedor, que conhece o teu provedor, os serviços que você tem, como eu disse no início, né? Eu tenho bastante IP fixo, eu tenho bastante cliente com ponto adicional, eu forneço fibra apagada, enfim, eu tenho telemedicina, eu forneço um aplicativo aqui de telemedicina para o meu cliente, que inicialmente eu coloquei apenas para me diferenciar no mercado, mas agora eu vi também que eu posso me beneficiar tributariamente disso. Então você vai montar os teus planos, dividir, pegar o total das receitas de cada serviço, colocar ali, né? Então eu dividi em quadros: serviço de comunicação, serviço sem ISS, serviço com ISS e livros. Tá? Você vai colocar cada serviço ali e você vai fazer a projeção, tanto no lucro real quanto no lucro presumido, e também em duas empresas, uma no real e uma no presumido. E aqui são exemplos, tá, pessoal? Como disse o nosso amigo ali, o Reinaldo, tem cenários aí que são montados uma terceira empresa para fazer cobrança, uma terceira empresa só para ter o aproveitamento da desoneração da folha, tem holdings, tem esquemas aí que são montados que temos uma holding em cima das empresas, aí, enfim,
Os cenários são diversos, tá? Aqui é só um exemplo bem fácil e bem tranquilo para trazer. Ó, Reinaldo, eu acho que você está um pouco atrasado, porque o audiobook, ele já, como eu disse, aí, o Sem Parar já usa, outras empresas já usam, né? E já conheço provedores aí que estão usando os livros aí há um bom tempo, né? Como recorrência, eles não são tão antigos, né? Por conta de que eles são entregues agora por aplicativos. Mas em outros cenários, como eu disse, em cursos, né? Às vezes o pessoal cobra um valor X por um curso, valor alto, e ele aloca nos livros aí um valor bem alto, que era até incondizente, né? Mas ele coloca um valor bem alto nos livros aí por questão de planejamento. Então, usar livros para planejamento tributário é algo já comum. Os e-books, que são os livros digitais, também não está tão recente, tá, Reginaldo? Já há algum tempo que o pessoal está usando. Temos diversos fornecedores que entregam por aplicativo. Alguns entregam até o livro por e-mail, não tem aplicativo, né? Todo mês o cliente recebe um e-mail com o livro em PDF. Enfim, mas está sendo usado. Então, pessoal, eu queria depois que vocês me relatassem aí o que vocês acharam do treinamento, se atendeu a expectativa de vocês, se ajudou vocês, né, se vai ajudar vocês, no caso, a tomarem a decisão para quem está no Simples ainda, de querer sair do Simples ou não. Para quem já está no Simples, se deu certo o planejamento que foi feito, se já tomou as melhores decisões, ou se pode ainda otimizar, né, melhorar ainda o recolhimento de tributos dentro da sua empresa. Me dá um feedback sobre isso. Me coloco aí à disposição, né, como falei no início, nós entregamos serviço de assessoria contábil específica para provedores, nós atendemos apenas provedores. Quem quiser entrar em contato aí com o nosso WhatsApp, com o Pedro, que é o nosso comercial aqui. Carlos, eu quero fazer o planejamento tributário, como que funciona? Nós temos aí a modalidade consultoria, que é uma modalidade, que a gente fala assim, a modalidade padrão, onde nós vamos pegar os teus números, teu DRE, teus relatórios, nós vamos sentar contigo, nós vamos analisar o teu balanço e montar tudo isso junto com você, entregar modelos de contrato para você vender. Então, há muito cuidado com o pessoal quando montar combo, com a forma de ofertar esses combos, né, para você não cair numa simulação. Então, nós fazemos todo esse acompanhamento tributário na tua empresa para você sair do Simples Nacional. Nós prestamos serviço de consultoria e nesse treinamento aqui eu vou lançar uma modalidade nova, né, que alguns provedores já me pediram, me questionaram, falaram, Carlos, eu tenho uma equipe interna, eu tenho contador, eu tenho controller, eu tenho fiscal, eu tenho tudo aqui, eu sei apurar as minhas despesas, eu sei o que eu preciso fazer, só que eu não tenho know-how desse mercado de telecom, né, na parte tributária. Eu queria apenas um acompanhamento, então hoje eu vou oferecer aqui, só hoje, tá, pessoal? Um serviço de mentoria. Por que mentoria? São para provedores que têm uma equipe interna capacitada, né? Onde nós vamos fazer reuniões semanais, aí nós temos uma carga horária. Nós vamos fazer reuniões semanais comigo mesmo. Então não serão muitas que eu vou disponibilizar, porque vai ocupar o meu próprio tempo, né? Eu não consigo dividir isso com a equipe. Então, esse serviço de mentoria nós vamos fazer reuniões e eu vou dar direcionamentos, eu vou tirar dúvidas da equipe, vou ajudar a montar, mas quem vai pegar balanço, quem vai analisar, levantar informação é a equipe interna. Eu vou apenas mentorear, eu vou ajudar a equipe, né? Eu vou entregar aí só a cereja do bolo, que é só o conhecimento que eu tenho no mercado de telecomunicações. Ele está num valor bem acessível, né? Diferente do serviço de consultoria. Então, no caso do Reinaldo aí, que refez o planejamento, se quiser refazer ou fazer novamente, ou se quiser tirar dúvida e quiser esse trabalho de mentoria, o Pedro vai disponibilizar. Você não consegue mandar o link, né, Pedro? O Pedro vai disponibilizar no grupo um link também aqui, onde vocês podem entrar e fazer essa contratação desse plano de mentoria. Lá tem os preços. Ele pode ser pago à vista ou dividido em até 12 parcelas, tá? Então, lembrando, pessoal, eu vou disponibilizar poucos.
é interessante você entrar nos termos e condições e ler como funciona essa mentoria, tá? E se você fizer a contratação, nós vamos marcar as reuniões e fazer essas reuniões aí com o teu time. Todo o teu time precisa participar, seja ele interno ou externo, ele precisa estar presente, porque eu vou dar as orientações e eles vão precisar executar. Nesse modelo de mentoria, nosso escritório não executa nada, tá? A gente só orienta e fornece informação. Então, se você tem interesse de ter esse acompanhamento, tá? Com relação a valores, tá? Talvez alguns digam, pô, mas é muito caro, tá? Depois dessa apresentação que ficou bem claro que algumas decisões, 1 ou 2% a mais no faturamento, pode pagar uma mentoria dessa e sobrar troco já no primeiro mês, tá? Então fica tranquilo que isso daí não é nem a questão de discutir a questão de valores. Então, mais uma vez, serão poucas, porque eu que vou precisar fazer, então eu vou disponibilizar o meu tempo. Não tenho muito tempo para disponibilizar para isso, né? No trabalho de consultoria, eu tenho toda a equipe que trabalha junto. Então, tem o contador que vai fazer as análises contábeis, a análise fiscal, advogado que está na nossa equipe aqui que ajuda também. Mas na mentoria, serei apenas eu vou fazer todas as reuniões com vocês. Então, quem tiver interesse nessa mentoria, acesse esse link, deixe o seu contato e faça a sua aquisição, tá? Serão poucas, assim que terminar as vagas que eu disponibilizei para o Pedro, aí eu vou tirar o link do ar, tá? E aí nós vamos trabalhar somente com a consultoria padrão, tá? Aí vocês podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp, com o contato que vocês têm nosso do escritório, ou com o Pedro direto, e solicitar aí uma proposta, ou até uma reunião para entender como é a nossa consultoria e como que a gente trabalha. E a pergunta assim, eu queria falar incluir os e-books. Não entendi, desculpa, cara, final. O Rogério, ele quer saber se é dentro do Simples Nacional ou fora, Rogério? Cara, vai depender do cenário da tua empresa, porque o planejamento tributário, sair do Simples Nacional não é só uma questão de impostos, né? Eu sempre falo para os empresários que às vezes o Simples Nacional ele é um limitador. Ele limita a tua empresa de crescer. E é óbvio que com a reforma tributária, o governo também ele quer acabar com a sonegação. Tá? Então, em alguns casos, se o teu provedor ele tem, né, a parte que não é coberta, no caso, que é o caixa 2, ele precisa se planejar para eliminar esse caixa 2. Então, uma hora ou outra ele vai precisar sair do Simples se ele tiver um faturamento mais alto. Então, o Simples Nacional ele é excelente enquanto você cabe dentro dele. Tá? Enquanto você está no Simples Nacional, você cabe dentro dele, mas não se limite a ficar dentro do Simples Nacional, porque às vezes ele limita o crescimento. Você abre 1, 2, 3 empresas, você não tem cadastro em bancos para fazer operação de créditos maiores, você não tem como negociar compras maiores com fornecedores, porque vocês são 3 empresas separadas, enfim. Isso acaba impedindo o crescimento da tua empresa, às vezes da marca da tua empresa, que você tem 3 marcas diferentes para trabalhar no mercado. Então, a questão de sair do Simples Nacional não é só tributária, não é só números. Nós temos outras questões a serem analisadas. O Simples Nacional ele vai se manter ainda na reforma, tá? Ele vai ter algumas alterações, mas ele ainda vai existir na reforma tributária. Mas eu creio que o limite não será aumentado. Acredito que não, porque a intenção é realmente fazer com que as empresas cresçam e não fiquem no Simples Nacional. Carlos Euria pergunta se não queria falar, incluir os e-books. Eu ainda não entendi, Reinaldo. Cara, a nossa empresa refez o planejamento tributário, implementando em um dos 5, e não tinha conhecimento antes da utilização de audiolivros. É uma prática recente ou estamos... Não entendi ainda, Reinaldo. Você quer saber se dá para incluir os e-books ainda? A pergunta assim que eu queria falar. Mas se você quiser reformular a pergunta, Reinaldo, estou à disposição.
Então, pessoal, é isso daí. Não sei se vocês conhecem minhas redes sociais aí, meu Instagram, meu YouTube. Eu sempre escrevo alguma coisa lá no LinkedIn. Quem quiser procurar meu perfil lá no LinkedIn, eu sempre escrevo alguma coisa lá sobre planejamento tributário para provedores. Depois aí da pergunta do meu amigo Rafael, posso montar um planejamento tributário para provedores dentro do Simples Nacional ainda, né? É até uma questão interessante. Você fala, cara, mas eu estou ainda no Simples Nacional, o que eu faço com isso? Se você tem intenção de sair do Simples Nacional, e você está no Simples Nacional, você pode montar esse esquema de 2 empresas já no Simples Nacional. Você preparar todo esse modelo de trabalho fora do Simples, mas dentro do Simples. Você consegue sim ter uma redução na carga tributária, mesmo estando no Simples Nacional, e ao mesmo tempo você já está preparado para desenquadrar. Você não vai precisar dar um tombo, né? O pessoal fala dar um tombo. Você vai precisar migrar todos os seus planos de uma única vez, numa virada para poder sair do Simples Nacional. Você estrutura suas empresas dentro do Simples Nacional, 2 empresas ali trabalhando em paralelo, e elas crescem e automaticamente as 2 empresas podem sair do Simples Nacional já no modelo correto. Você já incluiu os e-books aí, né, Reinaldo? Ótimo. Curioso se a inclusão dos e-books era bem difundida pelas consultorias há mais tempo. Bom, Renato, pelo menos aqui, desde quando eu iniciei, eu sempre mencionei a questão do e-book, né? Há 4 anos aí que eu tô no mercado aí como escritório, né? Que eu saí de dentro da operação, a gente sempre trabalhou com a questão de e-book, sempre foi uma excelente opção para trabalhar. Pessoal, então é isso, tá? O link está aí, uma oportunidade excelente para quem tem uma equipe já interna, uma boa equipe e quer aí um acompanhamento, né, para fazer esse planejamento ou para rever o planejamento, essa mentoria. É só preencher o link ali e mandar para a gente. E eu queria dar para vocês aí um excelente dia. Obrigado pela participação de todo mundo. Espero de verdade ter contribuído com conhecimento para vocês. Peço o feedback de vocês lá no WhatsApp, porque é a primeira vez que eu faço um curso aí ao vivo, tá? Então, gostaria de saber o que vocês acharam, se vocês gostaram, se eu continuo fazendo, não. Então, peço para vocês se manifestarem lá, por favor. Quem tiver interesse nos nossos trabalhos aí, nosso WhatsApp está aí. E eu creio que é isso, pessoal. Pretendo aí, então, em breve, montar um treinamento aí também para empresas no Simples Nacional, Rafael. Eu aviso assim que estiver disponível, uma planilha também para fazer as simulações. Estamos aí, pessoal. Uma excelente semana para todos vocês, um bom feriado aí. Fiquem com Deus. Um abraço.